vou fazer o que eu tenho feito, e atropelou e ficou barato. Ficou barato. Ficou barato mesmo. Aliás, você falou do Silvinho decepcionado, né, com o resultado e tal, com o jogo em si. O torcedor do Corinthians está começando a ficar decepcionado com o Silvinho também, e a gente vai falar sobre isso já já. Agora, professor, a gente falou ontem no Linha de Passe, vamos replicar aqui, né? É o seguinte, é claro que o corintiano ficou chateado, ficou bravo, pô, caramba, não é para ser assim, que vergonha esse time e tal. Mas você até falou, né, professor, olhando por outro prisma, no final foi até um alívio, né? Porque o torcedor olha o primeiro tempo e fala, bom, vai acabar 6, 7, aqui vai ser uma coisa horrorosa. E no final o Corinthians até acha um golzinho lá e o 3-1 até que ficou barato. Até deu um certo alívio, né? O torcedor ficou chateado, mas ufa, ainda bem que acabou, ainda bem que saiu esse golzinho, né, professor? Tudo bem? É verdade, William, tudo bem? Boa tarde para você, para os companheiros, para o fã do esporte. Olha, foi um dos resultados mais enganosos. Eu vejo futebol há 43 anos. Me lembrou um jogo icônico, que é um Uruguai e Holanda. E tem até uma foto, o Sormani vai lembrar desse jogo e da foto. Uma foto do Pedro Rocha, do Uruguai, cercado de holandeses. E aquele jogo acabou 2-0. Quer dizer, não foi uma goleada, mas no imaginário coletivo, foi uma grande goleada. Ontem a mesma coisa. E eu peço, por favor, antes das pessoas xingarem em rede social, que pelo menos tenham visto o jogo inteiro. Tem gente que não vê o jogo inteiro e fica te xingando. Quem viu esse jogo inteiro ontem, sabe que o corintiano passou 90 minutos, pelo menos os outros 45, porque já tinha visto o que tinha acontecido nos 45 primeiro, pedindo, pelo amor de Deus, para o jogo acabar. Rede social de corintiano falava em WO, falava em não ter possibilidades de mexer, até o Silvinho realmente não tinha jogador, tinha que fazer o quê? Botar principalmente Xavier, para conter um pouquinho mais. Ele deu uma disfarçada, botou o Xavier junto com o Vitinho, para não dar muito na vista. Mas na verdade a prioridade era participar um pouco do jogo. O Corinthians não participou do jogo. Você ser inferior tecnicamente é uma coisa. Você ser inferior taticamente, desorganizado, fisicamente, como o Corinthians foi, é uma outra coisa. E isso aí não vai nenhum demérito para o Flamengo. O Flamengo está na dele, o Flamengo fez o que vem fazendo, o Flamengo é o time mais exuberante do Brasil nesse momento. E a gente até fala, né, o Flamengo tirou o pé, na verdade só não foi mais porque o Bruno Henrique pôs o pé, né, pôs um pé a mais numa jogada, por causa daquilo a bola foi na mão dele. Porque se ele tira um pé, o Flamengo tinha feito um quarto gol. Professor. Não é, Zinho? O Flamengo tinha feito um quarto gol, levando a bola até a linha do gol do Corinthians. Olha o que ia ser aquele gol. Tudo bem, a jogada acabou anulada porque casualmente bateu na mão. Mas vamos analisar o que foi aquela jogada. Vamos analisar o resto. O que é esse primeiro gol que o Corinthians toma de uma saída de bola errada? Ali uma patetada entre Fábio Santos, entre Cantilho. Vamos analisar o gol que o Flamengo toma com o Fagner, marcando um jogador que tem o dobro do tamanho dele. Então tem sim, tem a diferença técnica, isso é inquestionável. Tão inquestionável que não adianta muito chover nesse molhado. A diferença é grande. Agora a diferença já é grande. O Corinthians não participa do jogo, o Corinthians ainda facilita esse abismo, que já é grande, só podia dar no que deu, William. Um dos mais enganosos resultados que eu vi em todos os tempos. Eu não esperava que o Corinthians fizesse um gol e esperava que ele tivesse tomado muitos mais no segundo tempo. A verdade é essa. Ô Sormani, tudo bem com você? Esse baile aí do Flamengo tá mais na conta do futebol exuberante do Flamengo. Não tem como segurar os caras, não tá demais. Ou por conta de algo só que lembra um pouco do que é o futebol que o Corinthians praticou ontem. Tudo bem aí, né? Tudo bom, William? Boa tarde para você, para os companheiros, para o fã do esporte. Foi um atropelo, né? Os companheiros já falaram isso aí, né? Foi uma aula, né? Foi uma clínica, né? Não teve jogo, né? Parece que foi uma clínica de futebol. Até emocionado, né, Sormani? Sormani até se emociona, você viu? Secou as lágrimas ali, tá emocionado, né, Sormani? Até secou as lágrimas aí de ver tanta beleza, né, Sormani? Fez assim. Não,
eu não sei porque que a torcida do Flamengo briga comigo, porque se tem uma pessoa na imprensa que gosta do Flamengo, elogia o Flamengo, sou eu. Entendeu? Eu acho que eles não se conformam de eu não achar o Arrascaeta um gênio, né? Deve ser por isso. Deve ser por isso. Bom, foi uma clínica. A impressão que dava é que reuniram as pessoas lá no Itaquerão e falaram assim, escuta, vamos fazer agora uma clínica de futebol. E quem que vai ser o sparring? Aproveita que é o Corinthians mesmo, né? Itaquera chama o Corinthians. O desnível foi muito grande. O Celso falou, resultado enganoso. Absolutamente enganoso. Quem viu o jogo e viu que era para muito mais do que foi. Aquele gol que o Bruno Henrique perdeu na escala David, ele é pior do que aquele gol que o David, porque o David conseguiu chutar a bola. Ele chutou fora. Concordo. O Bruno Henrique não chutou a bola. O Bruno Henrique furou. O jogador do nível dele, e quem está na seleção brasileira, não pode furar uma bola daquela. Eu, com a idade que tenho, jogando futebol, com os amigos no final de semana, dar uma furada dessa, é perdoável. Agora, o jogador de futebol profissional não pode furar daquele jeito. Ok, não fez falta. Poderia ter feito. Como é que é a rua daquele? Mas, na verdade, William, o que eu queria falar eu já falei aqui N vezes. Para mim, nenhum time se aproxima do Flamengo, nem Atlético, nem Palmeiras. Se todo mundo jogar o seu máximo, o Flamengo ganha tudo. O Flamengo ganha tudo. Não tem jeito. Não tem jeito. O time do Flamengo é melhor do que o do Atlético e do Palmeiras. É melhor. Até porque a proposta do Atlético do Flamengo, a mim, é uma proposta muito mais... vai mais ao encontro do que o futebol pede, né? Não é que o futebol pede, é o que eu gosto, vai, pronto. É um futebol ofensivo, que marca lá na frente. O primeiro gol nasce desse jeito. Ontem, depois do jogo, o Cuquinha falou o seguinte, né, na vitória do Atlético. Fizemos 2-0, depois recuamos para buscar os contra-ataques. Maldito contra-ataque. Maldita escola italiana. Maldita retranca. Por que o Atlético Mineiro não continuou em cima do Atlético Paranaense para fazer 4 ou 5? Não. Essa é a filosofia, essa é a mentalidade. Né? Essa é a mentalidade. O Flamengo não tem essa mentalidade. A mentalidade do Flamengo é fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se der para fazer 7, 8, faz também. Então isso me encanta. Como disse o Gabigol pro Gil. Exatamente, nós queremos fazer gol. Nós queremos fazer gol. Isso me encanta. Se o Flamengo estiver jogando, eu paro para assistir. Eu paro para assistir. Porque é o futebol que eu gosto. E engraçado, William, companheiros, eu ontem, quando acabou o jogo do Flamengo e Corinthians, meia hora depois começou o jogo do Santos com o Chapecoense. Parecia outro campeonato. Parecia outro campeonato. Não pareciam dois times que disputam o mesmo campeonato que o Flamengo disputa. Não parecia. O Flamengo joga um futebol que não pertence a esse campeonato. O Flamengo joga um futebol que pertence, talvez, a um campeonato europeu. Europeu. Ele está a 2 pontos. Se ele vencer os 2 jogos restantes, ele fica a 2 pontos do Palmeiras. Um jogo ainda por fazer contra o Palmeiras em São Paulo. O Flamengo só depende dele. Não depende mais de ninguém para ganhar esse campeonato. Até então, antes desse empate de sábado do Palmeiras com São Paulo, ele dependia de uma combinação de resultados, ou seja, que o Palmeiras tropeçasse. O Palmeiras tropeçou. E o Palmeiras, aliás, um jogo que para mim deveria ter perdido se não fosse a arbitragem. Depois, mais pra frente, a gente fala sobre isso. Mas, só para finalizar, o Corinthians está nessa situação, lamentavelmente, não é por causa do Silvinho e dos jogadores que lá estão. Eles também têm a sua parcela de culpa, claro. É decepcionante você ver o Silvinho, um desempenho em casa, de 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas. Um aproveitamento de 21%. O pior da história do Corinthians. Decepciona. Eu esperava mais. Tanto que no começo do campeonato eu falei, vou colocar um asterisco aqui no Corinthians, eu quero ver um pouquinho o trabalho do Silvinho, porque acho que a contratação foi muito boa. Não rola. Não vai para frente. Os jogadores são fracos? São. São fracos. São fracos. Mas o Corinthians só está nessa situação por conta da administração do André Sanches e seu grupo. É por isso que o Corinthians está nessa situação.
Porque o potencial do Corinthians é o potencial do Flamengo. O potencial do Corinthians é o potencial do Flamengo. Só que o Flamengo, no passado, teve um homem que arrumou a casa, chamado Eduardo Bandeira de Melo. Na formação de elenco, de futebol para competir, ele não foi tão competente. Mas ele foi muito competente do ponto de vista administrativo. Colocou a casa em ordem. E essa administração que chegou pós-Bandeira de Melo, pegou a casa em ordem, com dinheiro em caixa, e com a competência do Marcos Braz e do Bruno Spindel, montou-se um elenco que é uma coisa mais extraordinária. Mas como é que conseguiu montar esse elenco? Eles foram pedir, bateram de portão em portão pedindo jogador? Não. Eles foram lá e compraram. Por que compraram? Porque tem dinheiro. E por que traz o jogador? Porque tem dinheiro para pagar o salário dos caras. Agora o Corinthians, que é uma instituição que tem o mesmo tamanho do Flamengo, que tem a mesma força do Flamengo, não consegue fazer isso. Porque quem gere o Corinthians há décadas é incompetente. Incompetente. O Corinthians está afundado em dívidas. A dívida do Corinthians é quase bilionária, sem contar o estádio. Então o que acontece? Não tem time. Aí contrata-se no meio do campeonato 2 jogadores. E o que esses caras vão poder fazer no meio dessa mediocridade? Até adquirir ritmo de jogo, entrosamento, melhorar a condição física. Mais da metade do campeonato se foi. Já é segundo turno. Já é segundo turno. O Flamengo montou seu time durante o campeonato? Não. Esse time está montado há 2 anos. Há 2 anos. Então, eu acho que valeria um programa para a gente falar dessa mazela corintiana, entendeu? Dessa situação que o Corinthians se encontra. Lamentavelmente, cobrar o Silvinho e os jogadores é a mesma coisa que você pedir um analgésico para tratar uma dor de dente. A tela mostra bem a diferença das duas equipes. Eu já vou colocar já o trecho do Gabigol, né, da conversa ali, coisa de campo, né? Jogador, um discute com o outro ali, o Gabigol com o Gil e tudo, mas que mostra bem a diferença de mentalidade ali das duas equipes. Já vou colocar esse trecho. Eu só queria acionar o Facincani. Uma coisa que o Sormani levantou, eu tinha pensado ontem no linha de passe, não deu tempo, porque é muita coisa. Mas sobre essa coisa, aí o Flamengo joga num padrão europeu. A gente falava isso na época do Jesus, né? E a coisa voltou. Eu não vou entrar aqui naquela discussão, como o Flamengo seria no campeonato inglês, como o Flamengo seria no campeonato espanhol, como o Flamengo seria... Eu não vou entrar nisso. O Flamengo tinha que disputar a Champions, eu não vou entrar nisso, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, em cima do que o Sormani falou, Facincani, quando a gente vê essas exibições do Flamengo contra equipes como São Paulo, Corinthians, que são equipes pesadas, tradicionais, abarrotadas de títulos, etc., fica parecendo que é lá o Mundial, é o europeu contra o brasileiro. Vai lá, mesmo um time forte, vai lá para dar base, se não se fechar, vai tomar porrada, e é o que está acontecendo. Tudo bem, William? Um abração para você, para o pessoal todo no programa, também para o Fã de Esporte conosco. O padrão é maior, claro que sim, mas existe um trabalho já sendo feito, né? Um grupo praticamente formado há 2 anos contra equipes que estão em franca mutação, como São Paulo, Corinthians, em que você tem dificuldade para achar o time titular ainda. O Flamengo, você sabe de cor e salteado qual que é a escalação principal, uma mudança aqui e acolá, daquele padrão, daquele timaço ideal de 2019, mas a base construtora e motora daquele sucesso todo segue de vento em popa, né? O que faltava para esses caras era resgatar de novo a ambição por metas, por conquistas, porque chegou a um ponto de que, para muita gente, eles tinham estado no ápice e naquele ápice não conseguiria se aproveitar mais nada dali para cima. Então, o que eles precisavam era de um treinador que precisasse do Flamengo e eles, ao mesmo tempo, né, de um cara que pudesse transformá-los novamente em seres competitivos. Então foi uma junção muito boa, né? Um Renato Gaúcho que vinha sendo questionado em toda a sua capacidade pelo que ele tinha feito muito bem no Grêmio há alguns anos. Recentemente estava marcado por goleadas, uma delas
acachapante tomada por esse Flamengo em 2019, contra um time do Flamengo que também já estava sendo questionável se em relação à capacidade que ele apresentava em campo era de fato aquela mesmo, se os caras já não tinham mais por onde crescer. Então foi a junção, né? Um precisou do outro. Esse grupo do Flamengo precisava de um técnico como o Renato e vice-versa. E ambos estão caminhando novamente de mãos dadas, de passos largos, para quem sabe conquistar tudo aquilo que em 2019 acabou sendo muito bem colocado, né? Por esse time e que apresenta um futebol muito legal de se ver de novo. Então é a realidade atual, né? De uma equipe que ela é muito forte, com um técnico que também, quando está trabalhando no seu máximo, é um cara muito competente. Junta tudo isso, você vai pegar equipes que aqui no Brasil ainda estão, né, caminhando para esse sucesso. São Paulo está em montagem, Corinthians nem se fala, o Palmeiras é mal escalado pelo Abel em muitos momentos, o Atlético do Cuca uma hora joga no esquema, outra hora joga no esquema, tem um time diferente a cada jogo também, que a gente não consegue entender o porquê. Essa é a história de rodízio que, com todo respeito, William, ela enche o saco. Essa que é a palavra. Aí rodízio, enche o saco rodízio. É muito chato o rodízio. Futebol tem time titular. Você joga com esse time titular. Você monta a base com esse time titular. As melhores equipes que eu vi na vida tinham times titulares. Ah, é porque é alternativo, porque não tem essa. Você faz base. A diferença do Flamengo para outros é porque há 2 anos ele tem um time titular e os outros ficam se pererecando com essa história de eu vou jogar uma hora com um jogo, uma escalação aqui, um esquema aqui, a colar piriri pororó e não se forma padrão e não se dá entrosamento. E aí reclamam que o Flamengo passa por cima quando ele coloca a força máxima em campo.